Abra a tua Bíblia, meu amado, no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Lamentações 3, 39. Amém? Todos encontraram? Vamos ler, diz o seguinte: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vou ler de novo. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Feche teus olhos. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a tua misericórdia agora, Senhor, pedindo a presença do teu Espírito Santo. Sei que o teu Espírito Santo já está aqui, mas eu peço que agora tu venhas me usar, que tu venhas falar através da minha boca, que não seja eu falando, pois eu de mim mesma nada tenho para oferecer, mas que o Senhor esteja falando, meu Deus, com cada pessoa que aqui está. Deus maravilhoso, fala conosco, nos alimenta com a tua palavra. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Derrama a tua unção sobre nós, Espírito Santo, dando-nos sabedoria e entendimento, dando-nos, Senhor, o alimento que nós precisamos, alimento espiritual, para estarmos de pé diante da tua presença. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, fala conosco, e que toda a glória seja dada a ti, meu Deus, e a mais ninguém. Toma toda a glória para ti, Jesus, e fica conosco. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Agora, mesmo assentado, fale para quem está aí sentado do teu lado. Diga assim: irmão, agora não converse comigo. Diga, olhando bem no olho dele, não me atrapalhe. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Faz, acho que umas 2 semanas, mais ou menos, eu preguei aqui no culto de terça, sobre Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então hoje esta mensagem é no mesmo livro e no mesmo capítulo. Então nós podemos entender que é uma sequência do que já falamos, né? Eu só vou relembrar aqui rapidamente e falar para aqueles que não ouviram essa palavra então, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e que se ela não se renovasse, nós já não estaríamos aqui. Porque Satanás já teria nos destruído, ele teria nos fulminado, ele teria nos matado, porque tudo o que ele quer é aquilo que Jesus falou lá em João 10:10, que diz que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Então o que Satanás quer é destruir toda a raça humana, mas ele não pode fazer isso. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, a mão do Senhor nos guarda, a mão do Senhor nos protege, a mão do Senhor guarda justos e injustos. O Senhor não protege só aqueles que já o aceitaram como Salvador, mas Ele protege também aqueles que nem acreditam nele. Porque se não fosse assim, Satanás já teria tido condições de destruir a todos. Lembraram dessa mensagem, irmãos? Amém? Então hoje nós estamos ainda nesse capítulo 3, e nesse que nós lemos aqui então diz o seguinte: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Então aqui esse livro de Lamentações, chamado, né, de Lamentações de Jeremias, porque vem logo após o livro de Jeremias e é o mesmo profeta. Então o profeta Jeremias, que conta toda a sua história no primeiro livro ali, então, o livro do profeta Jeremias, aqui agora nos fala a sua lamentação. Ou seja, o que é isso? O seu choro, o seu lamento, a sua preocupação, o seu sofrimento. Porque ele estava lamentando pela nação de Israel, ou seja, pelo povo de Deus que estava em pecado. Então ele anunciava o juízo de Deus, dizendo para o povo que Deus iria mandar provações e castigos se eles não se arrependessem, mas eles não queriam ouvir. Então Jeremias chorava muito. Jeremias buscava conforto em Deus. E ele chorava, por isso chama-se então esse livro de Lamentações de Jeremias, porque ele estava lamentando, porque ele estava orando ao Senhor, conversando com o Senhor, mas nessa oração então ele não estava louvando a Deus, ele estava chorando, lamentando, perguntando: por que, Senhor? E aí então Deus falou ao profeta, né, a Jeremias, esse versículo aqui, ele colocou no coração de Jeremias então, esse versículo aqui que nós lemos. Por que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Então o que significa isso? O que é queixar? O que é se queixar? Nós podemos entender a palavra queixar ou queixa como uma reclamação, como reclamar. Amém, irmãos? Então fazer uma queixa é fazer uma reclamação. E Deus falou aqui então, e ele disse, né, por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Então aqui Deus estava falando para toda a raça humana. Por que vocês se queixam? De tudo vocês se queixam. Deus falando para nós aqui. Então Deus estava dizendo, por que vocês estão se queixando? E se queixar é reclamar. Então, em outras palavras, Deus disse o seguinte: por que vocês estão reclamando da vida? Por que vocês reclamam de tudo? Porque nós sabemos, irmãos, que os seres humanos, nós, né, seres humanos, somos especialistas em reclamar. Você já percebeu isso? Nós reclamamos de tudo. O ser humano reclama de tudo. Por exemplo, agora ainda que nós estamos nessa fase de calorão aí, né? A gente reclama do calor. Reclama ou não reclama? Reclama, né? Mas aí passa o tempo, chega o inverno, vem aquele frio terrível. Nós reclamamos do frio? Reclamamos. Então nós reclamamos de tudo. As mulheres principalmente, né? Dizem assim: ai, eu queria tanto ter o meu cabelo diferente. Se tem o cabelo cacheado, faz chapinha para alisar. Se tem o cabelo liso, faz babyliss, sei lá, como é que é aí os nomes, né, irmãs cabeleireiras? Faz permanente para ficar com o cabelo cacheado. Então nós nunca estamos satisfeitos com nada. Se eu sou alta, eu queria ser baixinha. Se eu sou baixinha, eu queria ser alta. Se eu sou magrinha, eu sou muito magra, eu queria ser mais cheinha. Se eu estou mais cheinha, eu digo, mas que coisa, estou muito gorda, queria ser magra. É ou não é assim, irmãos? É. E Deus diz para nós, por que se queixa? Por que você está se queixando? Por que você está reclamando? Aí não vou falar só das mulheres, né? Mas vou falar dos homens também. Geralmente os homens não reclamam disso aqui que eu falei, né? De cabelo. Mas os homens de repente reclamam assim, quando a mulher põe o almoço, a janta na mesa. Mas de novo, a mesma comida. Mas não pode fazer uma coisinha diferente, não.
Você fica em casa o dia inteiro. O que é que custa mudar o cardápio? É assim ou não é, irmãos? Ou então reclama do emprego. Se está desempregado, reclama, estou desempregado, preciso achar um emprego. Se acha um emprego, consegue, está trabalhando, diz o quê? Ai, tenho que ir trabalhar. Concordam comigo? É assim? Se compram um carro, hoje, amanhã já olham o vizinho com outro carro e dizem, ih, devia ter comprado aquele carro lá, esse aqui não. Então reclama de tudo. O ser humano é especialista em reclamar. Olhe para dentro de você mesmo agora e veja se você é assim. Você tem reclamado de alguma coisa na tua vida? De repente uma coisa que eu nem citei aqui, né? Nem falei, mas você reclama. Se está solteiro, diz, preciso achar uma namorada, preciso casar, tenho que achar uma esposa. Se está casado, diz, mas por que essa praga não morre? É ou não é? Então reclama de tudo. Reclama de tudo. E Deus está dizendo, por que você se queixa, homem? Homem aqui no sentido ser humano, homem e mulher. Por que você está se queixando? E aí ele ainda continua. Amém, graças a Deus, que bom. Amém? Ó, escutem o conselho da irmã ali para vir nos cultos de terça-feira. Amém. Obrigada, irmã. Então veja só, por que pois se queixa o homem vivente? Aí ele diz do que nós devemos nos queixar. Aí Deus diz assim, ah tá, você quer se queixar? Então se queixe dos teus próprios pecados. Quer se queixar? Gosta de ficar reclamando? Porque tem gente que tem prazer, irmãos, em abrir a boca e começar a reclamar, reclama de tudo. Se machucou o pé, reclama, ai, mas por que machucou meu pé? Por que Deus permitiu que eu machucasse meu pé? Mas não se lembra de dizer assim, Senhor, obrigado porque eu tenho pé para machucar. Estão entendendo a diferença? Então Deus está dizendo, por que você se queixa? Quer se queixar? Quer reclamar? Reclame dos teus próprios pecados. E aí nós podemos entender assim, ó, já que eu te falei aqui, né, então, que queixa e reclamação é a mesma coisa. Então vamos pegar a palavra reclamar e tirar o re, tirar essa sílaba, re. O que fica se nós tirarmos o re? Clamar. Reclamar. Tiramos o re, fica o quê? O que é mais fácil? Reclamar ou clamar? O mais fácil, irmãos, é reclamar. Porque para reclamar, você não precisa ficar de joelho para orar. Para reclamar, você não precisa estar em santidade, bem pelo contrário, você vai reclamar de tudo e de todos, é porque você não está em santidade. Você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, reclamar é bem mais fácil do que clamar. Mas se nós tirarmos essa sílabazinha re, fica o clamar, que é o que nós temos que fazer. Quando você for abrir a tua boca para reclamar, lembre disso, não. Eu não vou reclamar, eu vou clamar. E para você clamar a Deus, você tem que se aproximar dele, porque clamar, um clamor, irmãos, não é simplesmente uma oração. Tem diferença de oração e de clamor.
Quando você ora, você está falando com Deus, é correto? Claro que é. Mas quando você clama, você está fazendo aquilo com o mais íntimo do teu espírito. Você está clamando, você está buscando, você está pedindo, implorando. Então por isso é mais fácil reclamar do que clamar. Ficou entendido isso? É bem mais fácil reclamar. Mas Deus quer que nós venhamos a clamar a Ele. A situação está difícil? Eu vou clamar e não reclamar. Eu estou doente? Ao invés de ficar dizendo um monte de coisa, por que Deus permitiu que eu fique doente? Por que Deus permitiu isso ou aquilo? Ao invés de reclamar, dobre os joelhos e clame pela bênção que você quer. Então, clamar é diferente de reclamar. Ficou bem entendido isso? Quero que você guarde bem isso na tua cabeça. Reclamar é errado. Clamar é correto. Então tem diferença, e essa diferença muda completamente a nossa vida. Cada vez que você pensar em reclamar da tua comida, lembre que em algum lugar do mundo tem alguém passando fome. Eu vi esses dias, você deve ter visto também, saiu na internet, crianças, eu não lembro o nome da aldeia, era uma aldeia na África, que elas esperavam o momento de a comida chegar, e a comida era jogada assim no chão, e elas pulavam, avançavam naquela comida, como se fossem uns cachorrinhos indo atrás da comida, de tanta fome que aquelas crianças estavam. E sabe o que era a comida delas? Bolinhos de barro. Bolinhos feitos com barro, água e sal. Então, quando você reclamar porque está comendo a mesma coisa todo dia, lembre que no mundo tem lugares onde não tem comida, onde não tem o que fazer para se comer. Quando você reclamar da tua vida, lembre que muitos já não podem mais reclamar porque já morreram. Quando você reclamar do teu trabalho, lembre que muitos que estão desempregados gostariam de estar no teu lugar, fazendo o teu serviço e recebendo o teu salário. Não reclame do valor do teu salário. Ah, pastora, mas eu tenho muita conta para pagar. Faça menos, não gaste tanto. Faça só conforme aquilo que você possa pagar. Mas agora já fiz, então clame, não reclame. Amém? Então lembre disso, meus amados. Sempre que você reclama de alguma coisa, tem alguém que gostaria de estar no teu lugar. Quando você diz, por que eu fui casar com essa mulher? Por que não morre logo essa praga? Lembre que em algum lugar do mundo iria ter alguém que iria dar valor para ela. Ou vice-versa. Né? A mulher reclamando do marido também. Então nós temos que aprender, irmãos, a viver de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que usa o seu tempo para reclamar. E fica reclamando o dia inteiro, até dormir. É capaz de reclamar até em sonho. Tem gente que reclama até sonhando. Então vamos começar a usar o nosso tempo para clamar e para viver segundo a vontade de Deus. E tem gente que reclama tanto, que essa reclamação se torna em ingratidão. Porque na realidade é assim. Toda pessoa que é infeliz, ela é ingrata. Ingratidão é um pecado muito sério diante de Deus. Porque Deus fez tudo por nós. Jesus morreu na cruz por nós. Ele fez tudo na cruz. O que mais que você quer que Jesus tivesse feito por nós?
Ele salvou a nossa alma, Ele nos livrou do inferno. E você ainda acha que foi pouco o que Ele fez? Então a ingratidão, irmãos, é um pecado muito sério. E você não pense que você reclamando, você está agradando a Deus. Você está fazendo com que o Senhor fique triste com você. Porque Ele não gosta de reclamação. E o pecado da ingratidão é uma coisa muito séria. Então guarde essa frase que eu estou te falando aqui agora bem na tua mente. Toda pessoa infeliz é ingrata. Como assim, pastora? Se você está infeliz com alguma coisa, você vigie para que você não se torne uma pessoa ingrata nessa área. Porque a pessoa ingrata, irmãos, é muito triste. A pessoa ingrata, ela faz tudo o que pode para te agradar enquanto ela está precisando. Se ela está precisando da tua ajuda, ela está precisando de você, ela vai fazer de tudo para que você fique ali ajudando. E vai ser querido, amoroso. Mas quando a pessoa já não precisar mais de você, te dá um chute bem certinho, desculpe, né, a palavra que eu vou usar, mas te dá um chute na bunda e diz, não quero mais saber de você. Essa é a pessoa ingrata. A pessoa ingrata é aquela que você pode ter feito de tudo por ela. Quando ela melhorou a situação dela, ela vai te desprezar. Ela vai te abandonar. Ela não vai mais querer saber ficar perto de você. E não é capaz de dizer um muito obrigado pelo que você fez por mim. Mas é capaz ainda de achar que era um dever teu ter ajudado ela quando precisou. Então não seja ingrato. Porque com Deus a gente age assim, da mesma maneira. Pessoas ingratas acham que Deus tem a obrigação de ajudar. Que Deus tem a obrigação de curar. Que Deus tem a obrigação de dar dinheiro. Pessoas ingratas acham que Deus tem a obrigação de fazer ele ou ela viver bem. Viver num mar de rosas. Mas aí quando a bênção não chega, faz o que a pessoa ingrata faz com o outro. Deus é culpado. Tudo que está acontecendo comigo é culpa de Deus. É Deus que está fazendo isso comigo. Por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? Será que Deus não enxerga que eu estou aqui, que eu estou vivo? Será que Deus não enxerga e não vê a minha situação? Então essa é a pessoa ingrata. Você tem sido ingrato com Deus? Deus te dá a vida. Olha só, eu falei no início da mensagem. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos todos mortos. E todos condenados ao inferno. Não bastou o que Deus fez por nós? Você ainda quer mais? E daí se Deus não dá mais, porque Ele dá só aquilo que a gente precisa, Deus não dá aquilo que você quer, irmão. Deus dá aquilo que você precisa. Ele vai te dar sustento, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar conforme o que você precisa, não conforme o que você quer. Então, se Deus não fazer isso por mim, eu não quero mais saber de Deus. Minha vida depois que eu conheci Jesus só piorou. Não melhorou em nada, só piorou. Eu tenho pregado aqui faz tempo uma série de mensagens que fala sobre isso. Quem aceita Jesus, esteja preparado para o sofrimento. A salvação é garantida, mas o sofrimento aqui na área de perseguição, de passar vergonha, de ser humilhado, isso é certo. Então, todo problema que vir na tua vida, meu irmão, aprenda a ver o lado bom. O que eu posso tirar de bom nisso? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Então veja as coisas de uma maneira grata, de coração agradecido. Estou vivo,
Estou com um problema? Estou, mas estou vivo. Então é a misericórdia do Senhor que está sobre mim, que está agindo na minha vida. Então obrigado, Senhor, por isso. Não é verdade? Amém? Aí eu pergunto, você tem agradecido ao Senhor? Ou você tem só reclamado? Reclamar. Tire o re. Clame. Só clame. Abra a tua Bíblia aí, vamos ler Isaías. Isaías capítulo 29. Versículo 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Isaías 29, 15 e 16. Amém? Encontraram? Diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Agora preste atenção no 16. Que perversidade a vossa, Deus falando, ó. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. O que significa isso? Tem pessoas que pensam que podem enganar a Deus. Ah, eu estou indo na igreja, então Deus pensa que eu sou bonzinho, então Ele vai me encher de bênçãos. O propósito não é seguir ao Senhor verdadeiramente, é só receber, receber, receber. É a sanguessuga lá do Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas, me dá, me dá. Então só quer, só quer, só quer, mas esconde, tenta esconder de Deus, porque de Deus ninguém esconde nada, o seu propósito. Ou seja, o propósito fica ali escondidinho no coração. Tem cara de cristão, tem roupa de cristão, tem palavras de cristão, mas o coração é uma maçã podre. Como eu dei o exemplo aqui domingo passado, lembram? Amém? Então não tente esconder do Senhor o propósito do teu coração. Não seja ingrato com Deus. E nem com as pessoas, porque ingratidão é muito triste, é muito sério. Então olha só. Que perversidade a vossa. Deus falando aqui como nós somos perversos. Como nós somos maus. Quando fazemos isso aqui. Como se o oleiro fosse igual ao barro. Oleiro, aquela pessoa que mexe, né, com argila, com barro para fazer objetos, vasos, bacia de barro. Então, no tempo bíblico aqui, quando foi escrito isso, era muito comum. Os utensílios das casas eram todos de barro. Então, Deus usou esse exemplo aqui, ó. Como se o oleiro fosse igual ao barro. O oleiro é quem faz o copo, a bacia, o vaso, seja lá o que for. Então ele não é um barro, ele trabalha com o barro. E Deus é assim, Deus trabalha conosco, mas nós não somos iguais a Ele. Então olha só, como se o oleiro fosse igual ao barro. E a obra, ou seja, aquilo que ele fez, dissesse do seu artífice, ou seja, do que fez aquela peça. Ele não me fez. E tem tanta gente hoje falando assim de Deus, né? Acredito que você que está aqui, não porque você está aqui, porque você crê em Deus. Mas quantas pessoas hoje que acreditam, né, na teoria da evolução e não na teoria da criação, e dizem assim, não, Deus nem existe, o ser humano existe porque foi evoluindo, porque foi de uma explosão. Então não crê em Deus.
Tem muita gente hoje em dia assim, mas estão dizendo, ele não me fez, eu me fiz sozinho. Como que pode um ser humano existir sozinho, se não foi Deus quem criou? E ainda Deus continua dizendo, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Imagine você pegando um pedaço de madeira e fazendo um banco. Vamos imaginar um exemplo assim bem comum. Você pega um pedaço de madeira e faz um banco para você sentar. Aí você olha para esse banco e será que esse banco teria condições de dizer para você: você não sabe de nada, por que você me fez? Ou não foi você que me fez, eu que me fiz sozinho. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso? Então tem gente que diz que Deus é culpado por tudo que faz, por tudo, desculpe, que acontece de errado na vida deles. E ainda dizia assim, não, Deus não me fez, Deus não cuida de mim, Deus não dá a minha comida, quem dá a minha comida é meu braço, é meu trabalho, é meu sustento. Se eu não trabalhar, a comida não vem. Ah é? E quem é que te dá saúde e vida para poder trabalhar? Não é Deus? Então as pessoas são ingratas com Deus. As pessoas culpam a Deus pelas coisas erradas que elas mesmas fazem. E aí ainda reclamam e dizem, né? Como diz aqui, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Ah, Deus, o Senhor nada sabe, o Senhor não existe. Eu tenho as coisas porque eu luto, porque eu trabalho. Essas pessoas estão usando de ingratidão com Deus. E usando de ingratidão com Deus, um dia vão estar na presença dEle e vão ter que prestar contas dessa ingratidão. Quero que você abra agora no mesmo Isaías, só um pouquinho mais para frente. Isaías 45, 9. Do 9 ao 12, 45 do 9 ao 12. Olha o que diz aqui também. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha o que Deus está dizendo aqui também. A mesma coisa que ele falou em Isaías 29. Ai daquele que contende com o seu Criador. Quando a Bíblia fala ai, é sinal de um castigo muito sério, de uma coisa grave que está por vir, que está por chegar. E aqui Deus disse, ai daquele que contende com o seu Criador. Então Ele está dizendo, cuidado, não se levante contra mim. Você foi feito por mim. E não, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Do que Deus criou Adão? Do barro, da terra. Nós somos hoje filhos de Deus, mas antes de aceitarmos a Jesus, nós éramos simplesmente filhos de Adão.
Por quê? Porque nós somos descendência de Adão. Então nós somos também do barro. E a palavra de Deus nos diz que quando nós morremos, o pó volta ao pó. Então tem gente que se acha tão melhor que os outros, e que não lembra que não passa de um pedaço de barro. Sabe quando chove bastante numa rua de terra, que fica aquele barro enorme ali? Nós somos isso. Sem Jesus nós somos isso. Mas tem gente que se acha o máximo e acha que de certo todos os outros são feitos de barro e ele é feito de ouro. Porque se acha o máximo. Então Deus está dizendo aqui, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Ou seja, quando se quebra, meus irmãos, quando nós morremos, nós somos cacos de barro. E todos são iguais. Ninguém é melhor que o outro. Se tem uma coisa que iguala o ser humano, é a morte. Você já pensou nisso? Quando a pessoa morre, não importa se aqui nessa vida ele era rico, ele era bonito. Não importa se era feio, se era pobre, se era mendigo. Quando morre, todos são iguais. Todos ficam iguais. A morte iguala todos os seres humanos. Então eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Eu sempre vivo falando isso nas minhas pregações. Nós somos todos iguais. E Deus está dizendo aqui, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então não se ache o tal, não se ache o máximo, não se ache que você é o todo-poderoso e comece a reclamar de Deus. Quando alguma coisa acontece errado que você não queria que acontecesse, não comece a dizer a culpa é de Deus. Não, a culpa é tua. Por que a culpa é tua? Por que a culpa é minha? Porque nós temos que nos queixar dos nossos próprios pecados. Porque o nosso pecado fez com que acontecesse alguma coisa de errado conosco. Tudo que acontece de errado com você, meu irmão, tudo que acontece de errado comigo, é culpa nossa. Eu falei aqui ainda também domingo passado, que tem gente que bota a culpa no diabo. Mas o diabo muitas vezes não é culpado. A pessoa é culpada. Né? Tem gente que se estraga, fura o pneu do carro, acaba a gasolina no meio da viagem e diz, mas foi o diabo que fez isso. Não foi não. Foi você que não se preparou. Foi você que não vigiou, foi você que não cuidou do teu carro. Aí o diabo leva a culpa de tudo. E não é a culpa dele. É a tua culpa e a minha culpa pelo nosso pecado. O que é pecado? É erro. Pecado significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, quando nós fazemos alguma coisa que não devíamos fazer, vai ter consequência. E aí alguns culpam o diabo e outros culpam a Deus. E na realidade nem Deus nem o diabo são culpados. Nós é que somos culpados. Porque não passamos de caco de barro. Estão entendendo isso, meus irmãos? Amém? E Deus ainda continua. Eu não quero que vocês saiam dizendo, tá, irmãos, que a pastora defende o diabo. Não é isso, não. Tá? Ele é um traste. Ele é nojento. Ele não vale nada. Mas tem coisa que não é ele que faz, somos nós mesmos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? A tua obra não tem alça. O que Deus está dizendo aqui? Que assim como o barro que o oleiro pega para fazer um vaso, não pode dizer para ele, o que você está fazendo? Não me faça assim. Você me fez sem alça, eu sou um vaso, mas não tenho alça. O barro não pode falar assim para o oleiro. E nós não podemos falar assim para Deus. Aí vamos lembrar um pouquinho das reclamações que eu falei no início da mensagem. Por que Deus me fez com esse cabelo? Eu queria tanto ser loira. Eu queria tanto ser morena. Por que Deus me fez assim? Olha só.
Que fazes, ou a tua obra não tem alça? Acaso dirá o barro que lhe dá forma? O que você está fazendo? É a mesma coisa que nós falarmos para Deus: Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor não me fez diferente? Por que o Senhor permite que aconteçam certas coisas na minha vida? A culpa é tua, Senhor. Então tem gente que faz isso. Ah, pastora, mas você está exagerando. Não estou não, irmãos. A Bíblia mesmo está dizendo isso. Tem gente que reclama de tudo e coloca a culpa em Deus. Deus é culpado, foi Ele que me fez assim. Mas não necessariamente. Por exemplo, voltamos lá ao exemplo dos cabelos das mulheres. Tem mulher que para ter cabelo liso, eu gosto de ter cabelo liso, tá? Mas acho que isso tudo quanto é mulher, a não ser que ame seus cachos, né? Mas vamos dizer que essa mulher exagerou e ficou careca, porque fez muita coisa para alisar o cabelo. E aí ela vai dizer: culpa de Deus. Por que Deus permitiu que meu cabelo caísse? Espera lá, Deus mandou você fazer essas loucuras na tua cabeça? Não. É só um exemplo, tá, irmãos? Eu estou usando uma coisa bem simples para ilustrar isso aqui. Então a culpa é nossa. Nunca culpe a Deus pelos teus erros. E nunca cobre de Deus dizendo: por que o Senhor me fez assim? Eu queria ser diferente. Eu queria ter aquilo que a minha vizinha tem. Eu queria ter casado com o marido lá da minha prima, da minha, sei lá quem, da minha amiga. Ela é feliz. Por que Deus não pôde dar para mim aquele marido? Estão entendendo, irmãos? Amém? Ou, por que Deus não me deu um filho mais abençoado? Espera lá, quem é que educou teu filho? Foi você, não foi? Então a culpa se teu filho é mal educado, se teu filho apronta por aí, a culpa é tua, que não ensinou direito. Então nós temos que trazer para nós os nossos erros. Trazer para nós. O erro é meu, o erro é teu, não é de Deus. E Deus ainda continua dizendo, ó: ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz. Ou seja, tem gente que diz assim: por que será que meu pai e minha mãe me fizeram? Eu não queria ter nascido. Se você nasceu, porque é plano de Deus na tua vida que você existisse. Não importa como tenha sido. Ah, pastora, eu fui estrupada e engravidei. Interessa, é plano de Deus que aquele teu filho existisse. Então não culpe a Deus pelos erros da tua vida. Deus não tem culpa de nada. Deus só quer o melhor para nós, mas nós estragamos tudo. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Então Deus está dizendo: olha, eu te criei, eu que te fiz, e você quer que eu tenha culpa pelo jeito que eu te fiz, que eu fiz errado? Você está me dizendo, Deus falando, você está me dizendo que se você fosse diferente, você seria melhor? Eu errei quando te fiz assim? Então tem gente que fala isso para Deus. E Deus não é o culpado. Olha o que Deus diz ainda. Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Em outras palavras, aqui Deus está dizendo: quem é você para querer dizer o que eu tinha ou não de ter feito?
Quem é você para dizer que eu errei? Quem é você para querer dar ordens a mim? Deus falando, né, irmãos? Quem é você para querer dar ordens a mim? Nós não somos nada, irmãos. Olha o que nós lemos antes ali. Nós não passamos de cacos de barro. Caquinhos de barro, porque quando quebra, então eu falei que a morte nos iguala. Quando quebra, somos todos iguais. Aqui nós já somos todos iguais, mas tem gente que só vai entender isso quando morrer. Quando chegar na presença de Deus e ver que não é nada. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Deus é o Todo-Poderoso. Ele faz o que quer, do jeito que quer e na hora que Ele quiser. Amém? E nós não somos ninguém para levantar a nossa voz e dizer: por que, Senhor, que o Senhor me fez assim? Por que que o Senhor permite que tal coisa aconteça na minha vida? Por que que eu estou sofrendo? Eu já ensinei aqui há algum tempo atrás que ao invés de você usar a palavra por quê, você deve usar a palavra para quê? Para que, Senhor, que eu estou passando por isso? Me ensine alguma coisa nessa situação. Todo problema que nós passamos, irmãos, nós temos que tirar o exemplo para nós. Nós temos que crescer em cima daquilo que nos aconteceu. Ou seja, temos que tomar por experiência para nós aprendermos a viver melhor. Então não diga por que, Senhor, que o Senhor permitiu. Diga assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Aí a gente melhora. Aí nós somos pessoas melhores. Aí nós estamos usando o nosso tempo para obedecer a Deus e não para reclamar. E daí não vamos mais ser ingratos com Deus. Amém, meus irmãos? Mais um versículo que eu quero ler com vocês. Agora lá no Novo Testamento, abra a tua Bíblia no livro de Romanos. Capítulo 9. Versículo 19. Até o 21. Olha o que diz a palavra do Senhor, a soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Olha só, desde o Antigo Testamento Deus está dizendo: pare de se queixar. E aqui ele repete: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aqui então o apóstolo Paulo está falando o mesmo que Jeremias falou. Quem é você para reclamar de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Meus irmãos, quantas são as vezes que nós, sem percebermos, estamos discutindo com Deus? Quantas são as vezes que você diz assim: ai, por que, Senhor? Você está discutindo com Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Esse texto aqui de Romanos 9, ele é muito discutido no meio dos teólogos por arminianistas e calvinistas, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Eu só vou falar disso aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda?
Deus está dizendo, depois de tudo que eu fiz por vocês, o que que vocês ainda estão se queixando? O que que vocês ainda têm motivo para reclamar? Lembre agora, meus irmãos, do primeiro dia que você entrou nessa porta aqui dessa igreja. Lembre dos problemas que você estava enfrentando. Lembre das doenças que você tinha. Lembre dos vícios que te dominavam. E agora pense hoje. Hoje você está diferente do que do primeiro dia que você entrou aqui? Amém? Hoje você está melhor do que aquele primeiro dia que você entrou aqui? Então Deus está perguntando para você. Então se tu melhorou, se eu te abençoei, se eu te dei vitória, se eu mudei teu coração, de que se queixa ainda? Ah, pastora, mas eu não me queixo. Então graças a Deus, como a irmã falou ali, ela já aprendeu a não reclamar. Mas meus irmãos, quantas são as vezes que a gente reclama e reclama e reclama e acha que está agradando a Deus? Olha só, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Deus já fez tanta coisa por nós. Deus já fez tanta maravilha. Meu Deus, só pelo fato de Jesus ter morrido por nós é a maior bênção que pode existir. Porque Ele nos livrou do inferno. Senão nós estaríamos a passos largos para lá. Se Deus não nos desse nenhuma bênção mais além da salvação, já era motivo para nós agradecermos dia e noite. E não pedir mais nada. Porque a maior coisa é a salvação. Então se Deus dissesse assim, ó, eu dei meu filho, ele morreu por vocês na cruz, salvou vocês do inferno, agora não me peçam mais nada. Já seria o suficiente. Mas já ia ter que aceitar numa boa, porque foi mesmo o melhor que Deus fez. Mas Deus ainda é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá bênção todos os dias, mesmo nós não merecendo. Nós não merecemos. Eu costumo sempre falar, irmãos, nas minhas orações, eu digo assim, Senhor, como Tu é bom. Eu não mereço o que o Senhor faz por mim todo dia. E eu não mereço mesmo. Você também não merece. E Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá. Ele nos dá vida. Ele nos dá condições para enfrentar os problemas. Porque daí tem gente que diz, não, mas é muito problema, é muita dificuldade. Mas Ele te ajuda. Então aprenda a ser grato. E ser grato, como eu já falei aqui outras vezes, não é você ficar o dia inteiro dizendo obrigado, 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 obrigado. Não, não é isso. É você ter um coração agradecido. É você viver de acordo com a vontade de Deus e viver de acordo de uma maneira que agrade a Deus. Então isso é ser grato. Isso é ser grato a Deus. Então aprenda a ser grato a Deus. Pare de reclamar. Olha só. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? De que se queixa Ele ainda? Então Deus está dizendo para mim e para você, do que vocês ainda estão se queixando? Ah, porque eu tenho uma dívida muito grande para pagar amanhã. Trabalhe. O Senhor te dá força. Ah, pastora, mas não é tão fácil assim. Eu sei que não é tão fácil, irmãos. Mas Deus dá força, Deus dá vitória, Deus dá sustento. E se for preciso, olhe bem o que eu estou falando. Se for preciso, porque Ele só dá aquilo que nós precisamos. Se for preciso, Ele faz aparecer dinheiro na tua mão para você pagar essa conta que você tem para pagar. Mas não pense que Deus é teu banco. Não pense que Deus tem obrigação de te dar dinheirinho na mão, não. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada
da ociosidade. O que é a ociosidade? É aquele que não trabalha, é o preguiçoso. Então Deus não tem obrigação de te dar dinheiro, não. Eu estou falando de uma coisa, de uma bênção especial, de um milagre que você esteja precisando. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Mas é numa última circunstância. Porque Deus te dá força para lutar e conseguir o que você quer. Ficou entendido isso, irmãos? Então, por que se queixa tu ainda? A humanidade vive hoje, irmãos, quando eu digo a humanidade, é todos nós, né? Todo ser humano. Vive constantemente na síndrome do Éden. O que é isso? Síndrome. Síndrome é um tipo de doença, né? De coisa que... Ai, o Tiago sabe me explicar melhor isso aí, né, Tiago? É o tipo de uma doença, é uma síndrome, né? Uma anomalia, isso mesmo, era essa a palavra. E a humanidade vive, então, nessa anomalia, nessa síndrome do Éden. O que significa isso? Quando Adão pecou, e Deus cobrou dele o que ele tinha feito, ele jogou a culpa do pecado dele na Eva. Ele disse assim, Deus, a mulher que o Senhor me deu por esposa, me deu do fruto e eu comi. Não assumiu a responsabilidade dele, jogou sobre a Eva. Aí Deus foi falar com a Eva. E Deus disse assim, Eva, o que você fez? Eu tinha proibido vocês de comer esse fruto. Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Ela também não assumiu a culpa, ela jogou a culpa na serpente. E aí a serpente recebeu o quê? Rastejarás e comerás pó. Então essa síndrome do Éden, toda a humanidade vive hoje. Você sempre procura jogar a culpa do teu erro, a culpa do teu pecado em cima de alguém. Para você não assumir o teu erro. Você não joga em cima de uma pessoa, né? De repente você diz assim, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu vizinho. Mas você nunca diz a culpa é minha. Se você não joga em cima de uma outra pessoa a tua culpa, você joga em cima, como eu já falei, ou do diabo ou de Deus. Por quê? Porque é essa síndrome lá do Éden ainda. Nós ainda estamos vivendo assim. E o que nós temos que aprender é nos libertarmos disso. Assumir o nosso erro, assumir o nosso pecado. Fui eu que fiz, então eu tenho que assumir. Eu errei. Não há nada mais bonito, irmão, que um ser humano chegar e dizer assim, eu errei, me perdoe. Quem confessa o seu pecado, a Bíblia diz que prosperará. E aquele que esconde, não vai para frente de jeito nenhum. Os seus ossos vão se apodrecer. Então assuma os teus erros. Não jogue a culpa dos teus erros em Deus. Pare de reclamar. Pare de transferir para os outros o teu erro. Então veja só. Culpam a Deus, culpam ao diabo e não reconhecem seu próprio erro. E muitos então, culpando a Deus, né, não sabem o perigo que estão correndo. Ao invés de dizerem por que Deus me fez assim, deviam de dizer o seguinte, por que eu me tornei assim? Por que eu me tornei nisso? Por que eu me tornei um beberrão? Por que eu me tornei um mentiroso? Por que eu me tornei um idólatra? Então nós lemos lá em Lamentações 3:39. Homem quer se queixar, se queixe dos seus próprios pecados. Então diga assim, o meu pecado é esse. Por que eu fiquei assim? Eu tenho que mudar. Deus não é culpado do meu pecado. Eu sou culpado.
E muitas vezes, irmãos, olha só, as pessoas mentem para Deus. Hoje à tarde eu estava pensando, a respeito da mensagem, preparando aqui um pouquinho. E aí eu me lembrei de um fato que acontece e que às vezes a gente nem se apercebe. O tanto que nós mentimos para Deus. Como assim, pastora? Você pode mentir para Deus até enquanto você está cantando um hino. Aí eu me lembrei daquele hino que a irmã Nice fez a coreografia aqui domingo passado. Usa-me, né? Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. E todo mundo canta esse hino. É um hino bonito, né? Mas parem para pensar um pouquinho. Grande maioria das pessoas que cantam esse hino, que cantam essa música, enquanto cantam, estão mentindo para Deus. Porque a letra diz, usa-me, em qualquer hora, em qualquer lugar, da maneira que o Senhor quiser. Mas a pessoa às vezes não quer ser usada por Deus. Então está cantando uma coisa que não é verdade para ela. Então está mentindo para Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Está cantando, ai que lindo, usa-me, Senhor. Aí quando Deus diz, vai lá e faz tal coisa para mim. Não, capaz, eu não, ache outro, Senhor. Então por que cantou? Se você está disposto a fazer, cante, senão não cante. É a mesma coisa da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Mas muitos dizem, não, eu quero fazer a minha vontade. Está mentindo para Deus, então não faça essa oração. Ou então na parte que diz, dessa mesma oração do Pai Nosso, perdoa-me assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa os outros, você não pode fazer a oração do Pai Nosso. Porque se você não perdoa os outros, você está mentindo para Deus quando você diz assim, me perdoe, Pai, assim como eu perdoo os outros. Mas você não perdoa, então você está mentindo. Então não faça essa oração. Então o nosso pecado nos transforma nisso. Aí nós temos que nos queixar dos nossos pecados. Por que que eu me tornei um mentiroso? Por que que eu me tornei um viciado? Por que que eu me tornei um idólatra? E não dizer assim, Deus é culpado. Deus não é culpado, não. Quem é culpado? Faça assim para você. Eu sou culpada. Você é culpado do nosso próprio pecado. Para encerrar, quero te contar duas ilustrações, duas historinhas, que nos mostram bem tudo isso que eu falei durante toda a mensagem. A respeito de sermos ingratos com Deus, de reclamarmos de Deus, de culparmos a Deus. Então veja só, uma das historinhas é que tinha um senhor que montou uma barraquinha para vender laranjas assim na calçada, em uma determinada rua. E todos os dias tinha um rapaz, um atleta, que sempre praticava corrida naquela rua, para fazer o seu treinamento. E ele sempre passava na frente daquela barraquinha de laranja.
E daí o preço da laranja estava lá numa plaquinha, 50 centavos cada laranja. Aí o rapaz nunca parava para comprar a laranja. Quando ele passava, ele pegava uma moeda de 50 centavos e jogava lá para o senhor que vendia as laranjas. Ele fez isso por muito tempo. Ele nunca pegou a laranja. Ele só jogava a moeda. Então a intenção dele era só ajudar aquele senhor. Mas teve um determinado dia, depois de muito tempo, que aquele dono da barraquinha, então, fez o moço parar. Ele veio correndo, né, fazendo seu exercício, e o dono fez ele parar. Naquele dia, então, ele parou. E ele disse assim: ah, com certeza o senhor quer saber por que eu sempre dei o dinheiro e nunca levei a laranja, né? Aí o dono da barraquinha disse assim: não é por isso. É só para te avisar que a laranja aumentou, agora é 60 centavos. O que nós podemos entender com isso, meus irmãos? Isso nós fazemos com Deus. Deus nos dá todo dia os 50 centavos de bênção, vamos dizer assim, que é muito mais, mas só para ilustrar aqui. Aí chega determinado dia que você se cansou dos 50 centavos, ou seja, você se cansou daquela bênção que Deus te dá todo dia. E aí você diz: não, Senhor, agora chega dessa bênção, eu quero mais. Ficou entendido, irmãos? Isso é ingratidão. Ao invés de agradecer aquele homem, né, que vendia as laranjas, ao invés de agradecer para o atleta que todo dia jogava um dinheirinho ali para ele, foi cobrar a mais. Agora é 60. Comece a jogar mais dinheiro agora. Então é o que as pessoas fazem com Deus. Deus, até aqui o Senhor me deu tal bênção, mas agora eu me cansei, necessito de mais. Ficou claro isso? A segunda historinha, então, que eu quero contar para vocês é a respeito de um homem que ele bebeu demais. E essa história aconteceu nos Estados Unidos. Ele bebeu demais e dentro do bar ele acabou matando um outro homem. E aí ele foi preso e foi condenado à morte. Porque em alguns estados, né, nos Estados Unidos, tem pena de morte. E ele foi condenado à morte, então, e estava aguardando na prisão para chegar o dia, né, da sua pena ser cumprida, de ele morrer. E aí o povo, os conhecidos dele, a cidade dele, se compadeceram daquele homem, porque ele tinha praticado aquilo num ato não estava em si, ele tinha bebido demais. E aí eles fizeram um movimento e começaram a fazer campanhas para que aquele homem fosse preso então, né, mas que fosse até prisão perpétua, mas que não fosse pena de morte. E aí chegou ao conhecimento do governador. E o governador então se compadeceu também daquele homem e resolveu perdoá-lo. Resolveu perdoá-lo por completo. E foi ele mesmo, então, até a prisão, o governador foi até a prisão para dar a notícia para aquele homem que ele tinha sido liberto, que ele tinha sido perdoado, que ele não ia morrer. Mas aquele homem, naquela semana, ele tinha recebido a visita de 6 pastores. Porque como ele ia morrer, então 6 pastores foram lá falar de Jesus, pedir para ele se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida, porque ele ia morrer. E ele então, né, recebendo a visita daqueles 6 pastores, ele ficou cansado. Ele disse: não quero isso, chega. E o governador então foi na prisão com o seu terno, né, se vestiu, colocou um terno bonito e foi lá para perdoar o prisioneiro.
E quando ele viu o governador chegar, então, na sua cela, ele virou as costas para o governador e disse: podem tirar ele daqui, porque eu não quero ouvir. Não quero nem saber o que ele tem para me dizer. E o governador ficou bravo, né? Ele tinha ido lá, ele podia ter só dado um telefonema, mandado, né? Tá perdoado. Mas ele fez questão de ir lá pelo apelo do povo. E quando ele chegou lá de terno, então o prisioneiro pensou o seguinte: ixi, mais um pastor. Mais um pastor que vai vir dizer para eu me arrepender dos meus pecados. E virou as costas e falou para o carcereiro: olha, eu não quero ouvir o que ele tem para me dizer. E o governador ficou chateado, foi embora, então não concedeu o perdão. Aí veio, né, o policial lá, o carcereiro, e disse assim: mas por que você fez isso? O governador veio aqui te conceder o perdão para você não morrer. E ele disse assim: o governador? Aonde? Aquele homem que teve aqui, aquele de terno. É, aquele de terno. Ah, eu achei que era mais um pastor. Chame ele. Aí o carcereiro disse não, ele foi embora e disse que agora não vai mais te dar o perdão. E ele ficou indignado. Chame ele, me perdoe. Mas o governador não voltou e ele foi condenado à pena de morte. Aí o que a gente aprende com essa história, com essa ilustração? Isso aqui é uma história verdadeira, tá, irmãos? O que nós aprendemos com isso? Às vezes as pessoas ouvem a gente pregando a palavra e não acreditam no que está sendo falado. E aí dizem assim: no meu caso aqui hoje, como sou eu que estou pregando, então, eu acredito que não tem, mas se tiver alguém aqui pode dizer: cansei de ouvir essa mulher, cansei de ouvir essa pastora, não quero saber. Não quero saber. Mas eu estou aqui, ou qualquer outra pessoa que esteja pregando o Evangelho, está pregando o Evangelho em nome do Senhor Jesus, para anunciar que Ele nos concedeu o perdão. Que mesmo nós sendo ingratos e culpando a Deus por aquilo que Deus não tem culpa, Deus resolve nos perdoar. E muitas são as vezes que as pessoas ouvem a gente pregando, ouve a gente falando e vira as costas e diz: não quero saber. Foi o que aconteceu com aquele homem. E virando as costas, não para nós pregadores, mas virando as costas para Jesus, está condenado à pena de morte eterna. Então é isso que nós fazemos com Deus. Deus nos dá tudo que nós precisamos. Deus nos salvou do inferno. E nós muitas vezes dizemos: não quero saber. Quero continuar vivendo a minha vida e não vou mudar. Então perde a oportunidade de viver e vai ser condenado à pena eterna. Então que essas ilustrações, irmãos, possam fazer você entender o seguinte: que se queixe o homem dos seus próprios pecados e não se queixe de Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?